Chegou a época de fim de ano e se você fica pensando em Natal, Ano Novo, eu fico pensando em aliens. Ano passado, eu e o Guinan fizemos um belo vídeo de mais de 40 minutos sobre o ET de Varginha, mas eu senti uma confusão vinda dos muitos comentários. Alguns gostaram muito da abordagem, outros criticaram um tom de escárnio, como se eu tivesse apenas zoando de quem passou pela experiência bem estranha que aconteceu no interior de Minas Gerais. Eu vou tentar não soar meio maluco nesse vídeo, mas a verdade é que eu meio que acredito sim. Não na parte alienígenas do passado, nem da versão fictícia da história, na qual os alienígenas criaram as pirâmides, etc. Mas tem muita coisa que, assim, a gente adoraria ter uma explicação, mas não temos. Então esse vídeo é um compilado de muitas coisas interessantes sobre o tema, começando pelos tic-tacs voadores. Going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. Faz um tempo que ocorre um movimento nas Forças Armadas e principalmente na aeronáutica americana de alguns caras que estão fazendo questão de largar suas posições em troca do direito de falar sobre coisas que eles não sabem explicar, mas que também não recebem nenhum tipo de resposta por parte dos seus superiores. Um desses caras é o Louis Elizondo, que lançou o livro Imminent e também foi um dos responsáveis pela divulgação desse vídeo, que foi flagrado pelas câmeras nos caças da Força Aérea Americana. A história segue assim. Em 2014, na costa leste dos Estados Unidos, durante um voo de procedimento, ocorreu um encontro entre pilotos da Força Aérea e objetos voadores não identificados, que pareciam desafiar todas as leis da gravidade e de qualquer tipo de propulsão que nós conhecemos, com manobras que fisicamente não fazem sentido para a tecnologia que nós temos ou podemos cogitar ter no futuro próximo. Primeiro eles foram avistados no radar, então foram lançados ao ar os caças para ir investigar que tipo de fenômeno seria aquilo. Os pilotos então começam a conversar entre eles, questionando o que estavam vendo, se seria um drone que estava indo contra o vento numa velocidade absurda, e existe o vídeo do infravermelho da câmera do avião para corroborar. É mesmerizante como os próprios pilotos tentam entender o que eles estão presenciando. E dica pra vocês, se algum dia vocês beberem com algum piloto comercial, espera ele ou ela ficarem bêbados e pergunta se já viram alguma coisa estranha ou inexplicável enquanto voavam. Talvez você se surpreenda com a resposta. Outro caso muito similar aos dos tic-tacs voadores aconteceu em 2004 e veio a público numa audiência de 2023 com o piloto aposentado da Força Aérea David Fravor. Ele e o tenente Alex Street tiveram um encontro com uma dessas supostas naves por quase 5 minutos. Observaram com calma e não tiveram absolutamente nenhum palpite sobre o que seria aquilo. I go home and I got asked by Lou Elizondo to do the New York Times article, which, as like anything else, I always say no. Esse vídeo também foi liberado recentemente. IR at the top middle, it means it's in infrared mode. So instead of seeing color, you're seeing temperature variations. E já que estamos falando de avistamentos de objetos em formas de tic-tac, nesse caso em formato oval, já que esse é um relato de 64 e a bala tic-tac só seria criada em 1969. E vocês repararam uma coisa? Os casos mais relevantes de avistamentos de naves ou de seres normalmente envolvem pessoas que não têm histórico psicológico de delírios ou fantasias. E o caso que eu gostaria de falar agora é o do Lonnie Zamora, que era um policial de New Mexico, Breaking Bad mencionado, que ao parar no que achava ser uma ocorrência normal, se deparou com a experiência mais estranha da vida dele. E segundo muitos especialistas, este é talvez o incidente mais bem documentado da história envolvendo um fenômeno voador não identificado. O policial Lonnie Zamora estava atrás de um carro excedendo o limite de velocidade e ligou para a delegacia avisando o que ele estava fazendo. Mas essa definitivamente não seria a última vez que a delegacia ouviria dele naquela tarde de abril. Segundo o testemunho do Lonnie, minutos depois disso, a perseguição foi interrompida por um estrondo ao lado da estrada do deserto. Ele parou o carro, saiu e avistou uma luz forte, amarelada no horizonte cerca de 2 quilômetros dali. Ele foi investigar achando que poderia ser algo mundano como um avião em chamas,
fogos ou alguma coisa assim. Mas quando chegou perto, ele viu um objeto branco em forma oval que tinha 4 pernas que o sustentavam no chão. No objeto havia uma marcação em vermelho que não tinha nenhum significado conhecido, e ao lado dele, o policial viu 2 seres que ele descreveu que teriam o tamanho de adultos pequenos ou crianças grandes. Sabe, a altura que a gente normalmente imagina para alienígenas? Provavelmente muito assustado, ele se afastou e, ao se virar, ouviu um barulho parecido com de uma porta de carro se fechando. Se virou de novo para o objeto e dessa vez os seres haviam sumido. Numa decisão muito corajosa, talvez em estado de choque, ele decidiu se aproximar do objeto e quando chegou numa distância de uns 20 metros, a nave soltou por baixo dela uma chama vermelha e azul brilhante e decolou muito rápido, fazendo um som diferente de tudo que o policial já tinha ouvido de aviões e caças, e assim desapareceu no ar. Um sargento e colega de trabalho do Lonnie resolveu aparecer na cena por curiosidade e naturalmente encontrou seu colega em estado de completo choque. A nave não estava mais visível para o sargento, mas o que os dois encontraram no local onde o Lonnie teria presenciado algo inexplicável também não tinha muita explicação. Haviam 4 buracos na areia, assim como deveriam existir caso as pernas realmente sustentassem a nave da forma descrita. Mais interessante ainda, a areia no meio dos buracos estava cristalizada, da mesma forma que acontece com a areia quando exposta a temperaturas muito altas. Cada vez mais estranho. Foi anotado nos autos que após essa experiência, o policial Zamora mudou bastante, como se estivesse deprimido ou traumatizado. Sobre a coisa da credibilidade das testemunhas dos casos abordados nesse vídeo, nos autos do FBI, o Lonnie foi apontado como alguém confiável, responsável e sem nenhuma propensão a criar uma mentira elaborada como essa. Mais que isso, assim como no caso do ET de Varginha, outros avistamentos aconteceram e houve até mesmo uma ligação para a estação de TV da cidade para reportar um avistamento de um objeto muito similar apenas 15 minutos antes da experiência do policial. Depois de bastante investigação, nada foi especulado com certeza e esse caso permanece sem uma explicação conclusiva até hoje. Brasil! Nós temos 2 casos famosíssimos aqui no Brasil, o ET de Varginha e a Operação Prato. Na verdade 3 se você contar o Bilu. Apenas que você conhecimento. Sobre o ET de Varginha, vocês provavelmente já viram um vídeo de mais de 40 minutos, mas eu preciso pelo menos dizer com todas as letras. Eu acredito piamente que algo muito sério aconteceu em Varginha em 1996, e que com certeza as meninas viram algo. Tomara que no nosso tempo de vida a gente saiba a resposta definitiva para isso. É só entrar aqui no meu disco voador. Sueli, será que você pode dizer para o ET de Varginha que eu não quero falar com ele? O ET de Varginha, ela não quer falar com você. Quanto à Operação Prato, essa é toda uma história por si só. E eu sei que eu tô usando trilha sonora assustadora esse vídeo todo, mas sobre todos os relatos que eu tô escrevendo, gravando e editando sobre nesse vídeo, esse é o que mais me dá calafrios. A famosa Operação Prato se refere a um fenômeno que aconteceu no interior do Pará em 1977, no que poderíamos chamar de um vilarejo de pescadores em Colares. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável. Inicialmente, a população, que era muito simples, começou a ser afligida por luzes que vinham do céu e causavam queimaduras na área do peito e, ao contrário de uma queimadura normal, que demora cerca de 3 dias para começar a necrosar, tinham um efeito de necrose instantânea. A população entrou em histeria, misturaram tudo com religião e acreditavam ser obra do diabo, apelidando esse efeito de chupa-chupa por causa dos efeitos dele. Foi aí que o exército teve que intervir. É impressionante, coronel. Parece até filme de ficção científica daqueles que... Mas não é. Capitão Landa, eu quero que o senhor assuma o comando desta missão. Entendido? O coronel Landa, na época capitão, foi assignado e, anos depois, resolveu dar uma entrevista sobre tudo que vivenciou pro Fantástico e 2 meses depois foi encontrado em casa sem vida por motivos de
corda amarrada no teto. E tem muita coisa para se aprofundar nesse caso, mas é uma das coisas que eu gostaria de fazer um vídeo de mais de 40 minutos com o Guinan. Então, deixa um like e um comentário pedindo um vídeo bem aprofundado sobre a Operação Prato. Aproveita aí e se inscreve então, se não tiver inscrito, e vamos passar para a parte 3 para falar de um caso pouco conhecido, mas muito interessante. Eu poderia começar a falar de Roswell, uma conspiração conhecidíssima, ou até mesmo entrar numa vibe de abduções. Mas a intenção não é essa. É de falar a sério mesmo sobre alguns casos relatados que mexem comigo. Um dos primeiros filmes sobre o assunto que eu assisti ano passado foi O Fenômeno, do James Fox, documentário que aborda vários relatos de experiências com OVNIs e alienígenas, que acabou gerando o filme Momento do Contato, sobre o ET de Varginha, do mesmo diretor. Uma das histórias mais impressionantes se passa em 1994, em Zimbábue. Hundreds of people today phoned the ZBC and the BBC correspondent in Harare saying they sighted an unidentified flying object last night. We have some eyewitness reports. They are saying that Jesus is passing through Africa. That's what they are saying. Num dia pacato, numa escola do país africano, dezenas de crianças e os professores avistaram um objeto voador não identificado. A silver thing down there. It was a silver oval thing that flew past really slowly. Na verdade, eram mais de uma nave. Mais estranho que isso, alguma dessas crianças tiveram o que nós poderíamos chamar de um contato imediato de terceiro grau. O prestigiado psiquiatra John Mack se interessou pela história e foi entrevistar essas crianças. Eis o que ele descobriu. Algumas das crianças chegaram próximas de uma nave que havia descendido muito próxima à escola e se sentiram paralisadas ao se deparar com pessoas ou seres com uma estatura baixa e olhos muito grandes. Dozens of children said that one or more of the disc-shaped objects landed just beyond the far edge of their playground. De uma forma muito consistente, do tipo que seria necessário que essas crianças fossem literalmente superdotadas, a ponto de conceber uma farsa dessas e atuar tão bem coletivamente nessa mentira. Elas descreveram que mesmo sem interação verbal, houve algum tipo de comunicação, talvez psíquica. Não só isso, mas o documentário também recupera o testemunho dessas crianças hoje como adultas. Todas elas vivendo uma vida no anonimato e aceitando conceder a entrevista sobre o que foi a experiência mais intensa da vida delas. Not because I'm not proud of it, but because I don't want the stigma. So it's something that I've had to deal with for 19 and a half years. E até mesmo os professores que, acreditando em tudo isso, teriam sido ameaçados na época a ficarem silenciados, também têm algo a dizer hoje em dia. Here at Ariel School, Ruwa, Zimbabwe, what would you say? Aliens visited us. Sabe, é tão fácil e preguiçoso mandar aquele papinho do tamanho do universo ser infinito e que as chances das condições de vida serem replicáveis em algum outro lugar é muito grande, mas que as chances de vida inteligente são muito menores, ainda mais de uma civilização capaz de viagens interestelares. Nós sabemos exatamente o que estamos discutindo aqui. Já fomos visitados? Existem pessoas na Terra que têm essa certeza e outras que estão tentando compartilhar ela conosco? É nisso que eu penso quando vejo movimentos desses caras tentando expor alguma coisa. O que não é novidade. Desde os anos 80 existem casos como o do Bob Lazar, que dizia ter trabalhado em um programa de engenharia reversa em naves extraterrestres, que eram inconcebíveis para uma pessoa comum. Outra coisa muito relevante é a quantidade de relatos relacionadas a usinas que guardam ogivas nucleares, capazes de destruir completamente a estratosfera. Porque se essas pessoas estão tendo delírios de naves espaciais que não existem, mas que demonstram muito interesse na nossa tecnologia nuclear, quer dizer que o mundo realmente só não acabou ainda por sorte nossa. A verdade é que grande parte de vocês já viu alguma coisa no céu que fazia movimentos que não tinham sentido nenhum. E que tem gente que pode ser doida e que compartilham esse delírio, mas eles estão tentando. E quem sabe, talvez eles consigam. Aí eu te garanto que a conversa aqui vai ser outra.
E é isso, muito obrigado pra quem tá assistindo até aqui. Espero que vocês tenham curtido e tem alguns vídeos na tela pra você clicar. Clica aí, vai.